Tudo bem, professor? Tudo jóia? Tranquilo? O tema da aula de hoje é deliberações sociais. Nós temos aí, principalmente na sociedade limitada, que é o que está sendo tratado no início desse semestre, com relação à vida dessas empresas, à vida dessas sociedades. Nós temos aí uma relação harmoniosa para que essa atividade seja entregue, para que essa empresa funcione, automaticamente nós precisamos ter a interação entre administradores e sócios. É uma interação que no dia a dia ela acontece de forma muito tranquila, sem muita burocracia e sem engessamento. Os sócios, eles se relacionam com os empreendedores, têm esse trânsito liberado, esse acesso livre às dependências da sociedade. Eles tomam partido, tomam conhecimento de ações que estão sendo desenvolvidas no decorrer do dia a dia, para que essa atividade de fato seja entregue, para que ela seja de fato uma atividade que no final das contas é uma intenção, uma das principais intenções é obter lucro. Então os sócios no dia a dia, com relação a situações mais simples, mais básicas, eles têm autonomia, tomam decisões sem muita burocracia. Só que com relação a determinadas situações, que são situações consideradas mais complexas, é necessário que sejam atendidos os requisitos estabelecidos por lei para que decisões sejam tomadas. Isso porque essas decisões muitas vezes elas vão ter um caráter que vão desrespeitar a interesses não só da sociedade, mas também dos próprios sócios. E são decisões mais complexas, decisões mais importantes. Então, para que se concretize e para que sejam respeitados todos os direitos de todos os sócios e que as decisões sejam realmente decisões que não vão causar prejuízos, é necessário obedecer a alguns requisitos. Essas decisões elas são tratadas, por exemplo, quando da destituição de administradores, a remuneração dos administradores, quando a sociedade vai ser dissolvida, ou seja, quando ela vai ser extinta, é necessário obedecer a algumas regras contidas na legislação. Por exemplo, as situações que devem obedecer a instauração, por exemplo, de uma assembleia, a convocação através de mídia, através de jornal de grande circulação, através do diário oficial, e que também deve respeitar uma questão de prazo. Por exemplo, na primeira chamada, automaticamente deve ser publicado em jornal de grande circulação e deve também obedecer que essa veiculação dessa informação deve ser em prazo não inferior a 8 dias, para que todos tenham a possibilidade, para que todos possam se planejar. É imprescindível que, para que essas deliberações, que estão contidas em especial no artigo 1071, que se siga à risca esses requisitos, para que a deliberação, para que a Assembleia tenha validade e para que aquelas decisões que forem tomadas, elas tenham possibilidade de serem ativadas, de se tornarem decisões que têm aplicabilidade no mundo prático. Em relação a essas assembleias, é importante ressaltar também que em todos os casos devem ser composta aí a mesa diretora por 2 sócios, um figurando como presidente da reunião, presidente daquela deliberação, e outro como secretário. Lembrando que uma vez por ano é imprescindível, é necessário que se tenha essas deliberações para tratar de alguns assuntos específicos.